Bom, gente, então vamos dar início aí à parte 2 dessa aula de aminoácidos, peptídeos e proteínas. A aula que faz parte, né, da parte 1 aí dos fundamentos de bioquímica. Bom, na primeira parte a gente falou, né, a gente definiu proteína, viu que elas são formadas por aminoácidos, definimos também aminoácidos, né, conhecemos os 20, né, os 5 grupos que eles são classificados, etc, etc. E aqui, mais uma informaçãozinha sobre aminoácidos, que a gente tem essa classificação também de aminoácidos essenciais, que são aqueles que o organismo pode fabricar. Então, tem aqui alguns exemplos: alanina, asparagina, ácido aspartico, etc. E a gente tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que não podem ser produzidos pelos organismos vivos, então a gente não produz. Então, a gente tem que ingerir na alimentação, né? Então, aí, arginina, histidina, alguns exemplos aí para vocês. E aqui nesse quadrinho, a gente tem justamente o aminoácido, aqui, né, nessa primeira coluna, o aminoácido, a função e a fonte, né? Então, onde que a gente encontra a lisina, né, que auxilia na formação de colágeno, crescimento ósseo, etc., em queijos e derivados. Já em carne e peixe, derivados do leite, a gente encontra a glutamina, onde ajuda no crescimento do tecido muscular, essencial nas funções do sistema imunológico. Tá? E aqui a gente tem outros aminoácidos com suas funções e os alimentos onde a gente pode encontrar. Bom, a gente também tem, gente, as proteínas conjugadas, né? Então a gente viu que as proteínas são formadas pelos aminoácidos, certo? Mas proteínas conjugadas, né? A gente tem grupos químicos em proteínas que não são aminoácidos. Então, proteínas simples. Deixa eu ver, cadê o mouse? Proteínas simples, a gente sabe que é formada por aminoácidos, mas as proteínas conjugadas, além dos aminoácidos, a gente tem um grupo prostético, né, que chama. As proteínas conjugadas são classificadas com base na natureza química desse grupo. Então, além do aminoácido, a gente vai ter um grupo prostético e vai depender da natureza química desse grupo prostético. Então, a gente tem aqui, né, uma classe de lipoproteínas. Quem que é o grupo? Lipídio, né? E aqui a gente tem até um exemplo. Glicoproteínas. Quem que é o grupo prostético, né? São carboidratos, né? Glico, carboidrato. Lipo, lipídios, tá bom? Fosfoproteínas, quando a gente tem grupos fosfatos, né? Por exemplo, a caseína do leite. Hemoproteínas, flavoproteínas, metaloproteínas, que a gente vai ter aí ferro, ou zinco, ou cálcio, né? Por exemplo, essa aqui que é bem conhecida, né? A gente sempre que faz um exame, né, médico, a gente vê lá a ferritina, né? Então, aqui a gente tem exemplos, né? E quais são os grupos, as classes das proteínas conjugadas, né? Então, simplesmente são proteínas que têm esse grupo prostético aqui, além do aminoácido, tá bom? Bom, e aqui a gente vai começar a ver um pouquinho das funções, né? Quer dizer, então, que as células produzem proteínas com propriedades e atividades completamente diferentes, ligando os mesmos 20 aminoácidos em combinações e sequências muito diferentes. Mas quais são essas funções, né? Então, aqui a gente tem algumas, porque elas são realmente diversas, né? A principal, né, pelo menos para a nossa disciplina, é a catálise enzimática. Eu já falei com vocês que a gente vai estudar bastante detalhe aí em enzimas. Então, a maioria das reações químicas nos organismos vivos são catalisadas por enzimas, que têm a função de aumentar a velocidade dessas reações. Aqui tem um exemplozinho, né? A anidrase carbônica é um exemplo de enzima que catalisa a hidratação do CO2 no processo de troca gasosa do organismo com o meio exterior. Né? Bem legal esse exemplo. Temos, né, aqui letrinha B, segundo exemplo de função, transporte e armazenamento. Então, muitas moléculas pequenas ou íons
são transportados por proteínas específicas a diversas partes do corpo. Olha o exemplo aqui. A hemoglobina, que transporta o oxigênio do pulmão aos tecidos, né? É uma proteína, tá bom? Movimento coordenado, as proteínas são o principal componente do músculo, sendo que a contração muscular é levada a efeito pelo movimento deslizante de dois tipos de filamentos proteicos. Uma outra função, sustentação mecânica, então a estrutura de certas proteínas, aquele dá o exemplo do colágeno, que é uma proteína fibrosa. A gente ainda nessa aula, definir, né, o que é uma proteína fibrosa. Então, ele dá alta força de tensão e sustentação à pele e aos tecidos. Aqui na letrinha é proteção imunológica. Os anticorpos são proteínas altamente específicas que reconhecem e se combinam com substâncias estranhas, né, no caso aí de vírus, bactérias, destruindo-os, certo? Então, anticorpos são proteínas. Ainda dentro das funções, geração e transmissão de impulsos, a resposta das células nervosas a estímulos específicos é feita através de proteínas receptoras. Aqui tem um exemplo, né, a rodopsina, que é a proteína sensível à luz na retina. Ainda uma última função, crescimento e diferenciação. Então, são controlados por fatores proteicos de crescimento. As atividades de diferentes células em organismos multicelulares são coordenadas por hormônios, como, por exemplo, a insulina, né? Então, gente, as diferenças na função de proteínas resultam de diferenças na composição e na sequência de aminoácidos, tá? Essa é o ponto principal da aula de hoje. A gente vai ver isso, né? Que essa função vai depender, né? Resulta ou depende, né, dessa diferença na composição e na sequência de aminoácidos da proteína, tá? Aí aqui tem um outro quadrinho assim, resumo, né? Com algumas funções. Então a gente tem aqui o tipo proteína de estrutura e manutenção, quem que é colágeno, elastina, né, ocorrência ou função, né, onde que ela está, defesa e proteção, catálise, né, a gente tem algumas aqui, por exemplo, a tripsina hidrolisa peptídeos, né, a gente tem aqui a função de movimento, quem que faz, né, por exemplo, miosina, actina, né, então estão responsáveis pela contração muscular e outros fenômenos de movimento, e aqui tem vários outros. E aí a gente chega, né, de fato, na estrutura proteica, certo? Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, né, a função da proteína vai depender da sequência de aminoácidos, né? Foi isso que eu disse que era o ponto-chave da aula hoje, né? Por exemplo, a E. coli, né, a bactéria Escherichia coli, produz mais de 3.000 proteínas diferentes. Um ser humano tem aproximadamente 25 mil genes, que codificam um número muito maior de proteínas. Em ambos os casos, cada tipo de proteína possui uma sequência de aminoácidos única, que confere uma determinada estrutura tridimensional. Essa estrutura, por sua vez, confere a função específica. Então, vejam aqui, a gente vai ter, quando a gente fala, né, de estrutura proteica, ou estrutura das proteínas, a gente tem a estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. Né? A gente chama de conformação o arranjo espacial dos átomos em uma proteína ou qualquer parte da proteína. Né? Então, que ela está com uma conformação, né, primária, secundária, ou uma conformação já tridimensional, por exemplo, né? A gente vai ver isso com calma. E a gente também, né, por definição aí, chama de proteína nativa, a proteína já dobrada, né, em qualquer uma de suas conformações funcionais. Então, quando ela já está ali, já se dobrou, né, já está pronta ali para fazer a sua função, a gente chama ela de proteína nativa. E aí a gente tem que dar muita importância para a proteína, para a estrutura, desculpa, para a estrutura primária, né, que é realmente, acho que está aqui no próximo slide, não, deve ser no próximo, mas assim, aqui mesmo a gente tem, né, uma lisina, uma glicina, outra glicina, uma leucina. Essa sequência dos aminoácidos na estrutura primária é super importante, porque a partir dela
que a gente vai ter a formação da secundária, consequentemente terciária, porque vejam, né, essa figura mesmo mostra que, olha, essa estrutura primária, ela está aqui dentro da secundária, né? Essa secundária, que nesse caso aqui é alfa-hélice, mas a gente tem outras formações também, nesse caso a secundária está com uma alfa-hélice. Ela está aqui dentro da terciária, tá vendo? Certo? Aqui na quaternária a gente também tem algumas estruturas terciárias, né, que vão se novelando para formar a quaternária, certo? Então, tudo veio a partir da primária, né, dessa sequência aqui da primária. Então, como já observado, as proteínas com funções diferentes sempre possuem sequências de aminoácidos diferentes. Milhares, e ainda tem isso, tá, gente? Algumas doenças, né, a gente poderia falar que várias doenças genéticas humanas, né, são rastreadas aí para a produção de proteínas defeituosas. O defeito pode ser, né, pode variar de uma simples troca na sequência de aminoácido até a deleção de uma porção maior da cadeia peptídica, né? Então, algumas doenças aí aparecem realmente no erro, né, digamos assim, dessa formação aqui. Então, a conformação de uma proteína é estabilizada por interações fracas, né? Antes da gente ver cada uma em detalhes, vamos ter em mente que essa conformação vai ser estabilizada por interações fracas, e essas interações fracas são especialmente importantes para o enovelamento das cadeias polipeptídicas e suas estruturas secundárias, terciárias, tá? E a associação de múltiplos peptídeos, polipeptídeos, para formar estruturas quaternárias também tem como base essas interações fracas. A gente vai ver ainda quais interações são essas. Então, a organização espacial aqui, olha, é só uma outra figura, né, uma outra forma de a gente visualizar a estrutura primária, de novo, né, secundária, terciária e quaternária, tá? Mas, de novo, vocês vão ver que a gente tem, né, a primária está aqui dentro da secundária, a gente tem uma alfa-hélice aqui dentro da terciária e por aí vai, tá bom? Aqui a gente também consegue ver, ó. Então, a gente tem alfa-hélice aqui, aqui, certo? Então, a organização espacial das proteínas é resultante dos tipos de aminoácidos que as compõem e de como eles estão dispostos uns em relação aos outros. Então, tudo começa aqui, nessa sequência, né? Por exemplo, aqui, prolina, alanina, asparagina, ligina, etc. Né? Essa sequência aqui, né, é que vai mandar aí nessa organização espacial aqui. A sequência dos aminoácidos vai determinar, né, como eu falei, o tipo de interação possível entre as cadeias laterais, que determinará a forma da proteína. Então, a sequência que ele está aqui é que vai determinar qual tipo de interação possível entre as cadeias laterais. E aí eu coloquei aqui um esqueminha de aminoácido na geral novamente, para a gente ver, relembrar, né, aqui a nossa cadeia lateral. Então, a gente não tem 20 aminoácidos, cada um com a sua cadeia lateral, né, diferente, carregados positivamente, carregados negativamente, então, é aí que vai definir qual a interação possível, certo? Então, tá, estrutura primária, né, aqui a gente tem uma figura, né, que fala que os aminoácidos ligam-se formando as cadeias polipeptídicas, como vocês já estão cansados de saber, né, nesse momento da aula. A estrutura primária corresponde à sequência de aminoácidos que formam a cadeia polipeptídica, ou seja, o esqueleto da proteína, né? Então, a estrutura primária que é o esqueleto da proteína. E essa sequência é determinada geneticamente e é específica de cada proteína. Até coloquei aqui um asteriscozinho para vocês verem o vídeo. Um vídeo que To understand it, let me take you inside a cell's nucleus. Crick proposed that the information inside DNA
was in fact a precise set of instructions. Instructions which specify the exact order to join up amino acids to make the proteins in our cells. The way the cell carries out these instructions is spectacular. Each time the cell needs to make a particular protein, the instructions are copied from part of the DNA strand to a new molecule called RNA. The RNA carries the instructions for building the protein out of the cell nucleus, heading for this structure called a ribosome. This is basically the cell's protein factory. As the ribosome works its way along the RNA strand, it reads the instructions, and these tell it which amino acids to join together and in which order to make the specific protein. There it is, a protein. And just think, the cell builds proteins thousands of times a minute to stay alive. Olha, gente, até tem outras, eu acho que tá aqui. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Então, olha, tem. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Tem esse, vou ver se eu coloco lá no slide também. E tem esse aqui, que também é muito, muito bom, tá? Mas eu vou colocar lá. Acho que eu já coloquei, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Esse que a gente assistiu foi esse aqui, disponível no canal Biomedicina SP no YouTube, documentário da BBC, tá? E tem esse outro aqui, mas eu vou colocar, vou deixar tudo aqui para vocês conseguirem assistir depois no YouTube, certo? Ah, também tem o link. Certo, gente, voltando. Então, já falamos das funções. A gente está falando da estrutura primária, né? Então, vocês viram que essa sequência é determinada geneticamente, né? E é específica de cada proteína. Né? Esses dois vídeos, acho até que eu vou colocar mais um, são bem interessantes, né? Eles explicam ali todo o esqueminha, como é que o corpo, então, vai precisar de uma certa proteína, né? Para alguma reação ali. Alguma função ali. E essa proteína é produzida, né? Determinada ali geneticamente, ela é produzida e vai passar por essas... Ai, desculpa, deixa eu... Pronto. E vai ser produzida, então ela os aminoácidos vão ser ligados, né? Na ordem que precisa para aquela determinada função, e ela vai passando aí por cada estrutura, a depender, né, gente? A gente pode ter uma proteína terciária, então ela não vai ir para caminhar para né, se enovelar para uma quaternária, não, tá bom? Então a gente tem, igual eu falei, dependendo da função, ela pode ser secundária, pode ser terciária, pode ser quaternária, tá? Diferenças na função de proteínas resultam de diferenças na composição e na sequência. Isso aqui também já está bem claro para vocês, né? Então, tudo vai depender dessa primeira sequência aqui da estrutura primária, para daí a gente, né, chegar lá na função da proteína. Estrutura secundária. A estrutura secundária descreve as estruturas bidimensionais formadas por elementos da estrutura da cadeia polipeptídica. Essa sequência se refere ao arranjo espacial de segmentos de aminoácidos que estejam próximos uns dos outros na sequência linear. Então, tudo começou ali na sequência linear, e aí eles vão, né, vai acontecer um arranjo espacial, né, caminhando aí para o bidimensional, que a gente tem a estrutura secundária. As duas principais conformações assumidas são a alfa-hélice e a folha beta-preguiada, tá? A alfa-hélice está representada aqui nessa primeira figura e a folha beta-preguiada aqui na segunda. Estrutura em alfa-hélice, né? A gente tem aqui como exemplo, né, o esqueminha aqui dessa
dessa estrutura alfa-hélice e se atentem aqui nas cores, né, nessa legenda, tá? Então, a gente tem aí em cinza é carbono, o branco é o hidrogênio, e por aí vai, né? Vermelho é oxigênio. Então, ó, a cadeia polipeptídica principal é fortemente helicoidizada, formando a parte interna do bastão. Então, a gente tem um bastão imaginário aqui, que é esse aqui, e a gente tem esse formato, né, que é o que está aqui em volta do bastão, tá vendo? Onde as cadeias laterais, olha aqui as cadeias laterais em roxinho, elas projetam-se para fora, tá vendo? Tá vendo? Então, a gente tem essa coisa aqui em volta, né, que a gente chama de helicoidal, nessa disposição helicoidal, em volta do bastão imaginário, com as cadeias laterais projetadas para fora. A alfa-hélice vai ser estabilizada, e aí eu peço que você olhe aqui para essa segunda figura aqui, ela vai ser estabilizada por ligação de hidrogênio entre o hidrogênio, então aqui tem a ligação, tá vendo? Então a gente tem entre o hidrogênio ligado ao nitrogênio, né? Até coloquei aqui, ó, já com a cor para facilitar para vocês. E aqui também vocês podem ver pela legenda. Então, branco é hidrogênio ligado ao nitrogênio, azulzinho. Então, essa ligação aqui, ó, é uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio ligado ao nitrogênio e o oxigênio ligado ao carbono, tá? Da cadeia principal. O grupamento CO de cada aminoácido, carbono e oxigênio, né? De cada aminoácido forma a ligação de hidrogênio, como eu já tinha falado, tá, gente? Então, e sempre a 4 unidades, a cada 4 unidades, né, na sequência, essa ligação ocorre, tá bom? Então, a gente tem vários exemplinhos aqui, sempre ligando o hidrogênio ao oxigênio. E a folha beta preguiada, vejam que ela já é diferente, né? Ela não é helicoidal, ela é um zigue-zague, né? Então, ela é totalmente distendida, formando um zigue-zague, né? Ao invés de ser firmemente enrolada, ou aquela estrutura helicoidal lá, da alfa-hélice. As cadeias em folha beta preguiada exibem uma conformação mais distendida. Eles podem ser lado a lado, que dá uma estrutura, o que dá à estrutura formada o aspecto de uma folha mesmo, né? Preguiada, esse zigue-zague, certo? As ligações de hidrogênio são perpendiculares, então dá para ver melhor nessa segunda figura aqui. Então, aqui, de novo, aqui mostra, tá, gente, as ligações, ó, tá? E aqui é a legenda, né? Então, de novo, a gente tem o hidrogênio, que está ligado ao nitrogênio, fazendo a ligação no oxigênio ligado ao carbono, tá? E aqui dá para a gente ver que os grupos R, nesse caso, projetam-se para cima e para baixo, tá vendo? Para baixo, para cima, para baixo, para cima, tá bom? Fazendo esse zigue-zague. E aí, temos a estrutura terciária e a quaternária, né? A estrutura terciária, maneira pela qual a cadeia polipeptídica encurva-se ou dobra-se, então ela está aqui, ó, em 3 dimensões, formando a estrutura compacta, firmemente anovelada, né, das proteínas globulares. E a estrutura quaternária, maneira característica pela qual as cadeias polipeptídicas anoveladas individuais se ajustam umas às outras na conformação nativa de uma proteína oligomérica. Então, aqui a gente tem a carinha de uma estrutura terciária, como é que é, e da quaternária. Vejam que dentro da quaternária eu tenho uma terciária, eu tenho uma alfa-hélice, né, e a primária é onde tudo começa também, tá? Aqui, né, que seria a sequência dos aminoácidos aqui, antes deles se dobrarem aí na alfa-hélice. Certo? Agora, quando a gente fala de estrutura terciária ou quaternária, né, as proteínas terciárias, né, e ou quaternárias podem ser divididas em fibrosas ou globulares, tá? Fibrosa com cadeia polipeptídica arranjada em longos filamentos ou folhas, utilizadas principalmente em funções estruturais. Elas são formadas por elementos de estrutura secundária que se repetem, né, ou vão se repetindo estruturas secundárias.
são insolúveis em água, né, alta concentração, devido, né, pela alta concentração de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos, tá? Até tem esse exemplo aqui, ó, né, exemplo, estrutura que fornece suporte, forma e proteção, desculpa, externa aos vertebrados. E as globulares, né, aqui a gente tem, então, insolúvel em água, e a globular é solúvel em água, né, então são com cadeias polipeptídicas dobradas em forma esférica ou globular. Tem estruturas terciárias mais complexas, tá? E aqui tem alguns exemplos, que são enzimas, proteínas transportadoras, proteínas reguladoras, tá? Então, quando a gente fala de formato, estrutura terciária e quaternária, elas podem se dividir entre fibrosas e globulares. Então, a gente viu que, aqui, esse slide aqui é até um resuminho, né, dessa história. Quando uma proteína é sintetizada na célula, que é como vocês viram lá no vídeo, sua estrutura primária dobra-se espontaneamente, originando as estruturas secundária e terciária. Se a proteína possuir uma estrutura quaternária, essa também se organiza espontaneamente assim que a estrutura terciária das suas unidades componentes é formada. E aí a gente tem a forma nativa, né, da proteína, que é onde ela vai realmente exercer a função dela. Essa estrutura bem organizada é responsável pela função que a proteína exerce no organismo. Agora, caso essa estrutura seja desmanchada, a proteína perde a sua função biológica se desnaturando, tá? Então, aqui a gente tem um desenhozinho tentando ilustrar isso. Então, a gente tinha uma proteína na forma original, depois que desnaturou, olha, ela tem a conformação nativa destruída, né? Devido à quebra de ligações covalentes, ou perda de interações intermoleculares, resultando dessa cadeia polipeptídica toda distendida, certo? O que que causa a desnaturação, né? Quais são as causas? Por fatores físicos, seriam aumento de temperatura, ou químicos, como, por exemplo, o aumento do valor do pH, né, da solução, ou adição de uma outra espécie ao meio, como, por exemplo, solvente orgânico. As estruturas afetadas pela desnaturação, nas condições citadas acima, são a terciária e a quaternária, tá bom? Aqui é só um exemplo, né, que eu acho que é o exemplo mais comum, onde vocês podem ver a desnaturação no dia a dia, né, que é quando a gente utiliza a temperatura, a acidez, né, no ovo, certo? Então aqui, gente, tem os vídeos, são muito interessantes, eu acho até que eu vou adicionar mais um lá no Classroom, ou o link de mais um siga, vou ver, mas esses dois links aqui são desses dois vídeos, tá? Esse aqui a gente assistiu aqui na aula, e a gente ainda tem esse aqui, muito interessante também. Peço que vocês vejam. E aqui a gente finaliza. Eu acho que é esse aqui. We can enter the cell to view this remarkable. Eu vou colocar o link lá para vocês, tá? Então é isso. Finalizamos aí a parte 2, parte final mesmo da aula de proteínas.